E hoje, como eu falei para vocês, o Meio Dia em Brasília é um programa especial e vamos trazer dois colunistas da revista Cruzoé para comentar os temas de impacto da semana. Um deles é o professor Ivan Santana, que já está aqui com a gente no Meio Dia em Brasília. Tudo bem, professor? Ele já está aqui. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. Professor, um dos temas da revista Cruzoé, que é interessante, o senhor vai lançar luz sobre esse tema e trazer detalhes para a gente, é que nessa segunda-feira, dia 17, a Justiça da França absolveu o fabricante europeia Airbus e a companhia Air France pela queda do voo AF447 Rio-Paris. O acidente, que já fazem 14 anos, se não me engano, resultou na morte de 228 pessoas. E na revista da Cruzoé dessa semana, o senhor trouxe detalhes sobre esse assunto, lançando luz sobre esse tema. E quais são as conclusões em relação a isso, professor? A decisão da justiça francesa, que eu, inclusive, falo sobre ela na revista Cruzoé, é um absurdo, mas é um absurdo que é rotineiro. Os países costumam defender suas companhias e seus fabricantes de avião. Vive acontecendo nos Estados Unidos, acontece na Europa. Só tem 2, 3 grandes fabricantes de avião no Brasil, no mundo. É Boeing, Airbus e bem mais embaixo, mas muito importante, Embraer. Mas eles sempre, quando são julgados, sempre são absolvidos. Embora, nesse caso do voo 447 da Air France, tenha sido de um absurdo quase que inacreditável. Dizer que a empresa não tem culpa se o acidente foi provocado por um equipamento do avião, portanto, fabricado pela Airbus, e uma falha dos pilotos. Não só falha de escalação dos pilotos, como falha dos 2 pilotos inexperientes, os 2 copilotos que estavam pilotando o avião na hora, enquanto o comandante dormia, ou sei lá o que ele fazia, no sarcófago, que é um compartimentozinho para que o piloto que está descansando, isso em voos de mais de 8 horas, está descansando, fica lá. Mas, normalmente, as companhias aéreas, a British Airways, por exemplo, leva 4 pilotos, 2 comandantes e 2 copilotos. Então, tem sempre um comandante no cockpit. Nesse caso, tinham 2 copilotos e muito fracos. As besteiras que eles fizeram são inacreditáveis. Professor, e mais do que essa notícia aí assusta a gente enquanto sociedade, mas eu fico imaginando, e aí é um tema que eu lanço para o senhor trazer a reflexão também, a situação dos familiares presenciando essa cena, né? Essa sensação de impunidade diante do que aconteceu, já que as famílias esperavam que a justiça fosse feita. Tudo bem que não, talvez punir a empresa não traz de volta as pessoas que morreram, foram 228 pessoas, muita gente, mas pelo menos dá a sensação de que a justiça foi feita em determinado momento. E não foi o que aconteceu, né? Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu quando comecei a pilotar avião em 1958, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que quando um avião está estolando é quando ele está perdendo a sustentação. Ele deixa de ser um avião e passa a ser um objeto que cai verticalmente. Quando o avião está perdendo a sustentação, você tem que empurrar um manche para frente. No caso do Airbus, é um joystick para frente para recuperar a sustentação e o avião voltar a ser um avião. Eles, quando viram o altímetro descendo, no caso do Airbus, não é descendo porque não tem ponteiro. É um número girando, eles tentaram puxar o avião. E em aviação, quando você puxa um avião que está em pré-stall, ou seja, está estolando, está perdendo a sustentação, você aumenta o stall dele. Você pode cair 30 mil metros assim. Pode cair, vai cair toda a vida. E o comandante dormindo lá percebeu que o avião estava estolando, mas ele levou 8 minutos entre o momento que ele percebeu e o momento em que chegou na cabine. Então, não se sabe se ele estava vestido, se ele estava com alguém. Isso é uma especulação da imprensa francesa. Ele estaria no sarcófago, uma companheira dele lá,
sei lá, a pessoa lá e tinha que se vestir primeiro. Quando, num caso desse, podia até nula, se ele tivesse nu, podia até nula para a cabine. Ele, quando chegou na cabine, ele percebeu que o avião ia bater, mas não dava tempo de evitar. Ele nem chegou a sentar na poltrona da esquerda, que é a poltrona do comandante. O avião não caiu assim de bico, como caiu o Boeing da Gol, que se chocou contra o Legacy. Aí ele veio com velocidade tremenda, rompeu a barreira do som, se desintegrou no ar e caiu na selva do Mato Grosso. O avião da Air France caiu numa velocidade suficiente para matar todo mundo que estava lá dentro, mas não suficiente para desintegrar o avião. Tanto que, quando encontraram ele, 2 anos depois, tinha uma asa intacta. Entendeu? Saiu nos todos os jornais a fotografia daquela asa intacta. Isso não acontece com o avião que está aí. Ele veio caindo assim, olha, estolando como um avião estola. Eu já estolei avião, porque em treinamento de aviação, você é obrigado a estolar avião. Você fazer o avião estolar para aprender a sair do estol. E é inacreditável, inadmissível e incompreensível que os dois copilotos continuaram puxando o joystick, quando a medida correta era empurrar. Acabava tudo, resolvia o problema todo, o avião. Isso tudo decorreu de um defeito no tubo de pitot. Tubo de pitot são dois tubinhos que tem no avião que mede a velocidade do ar, ou seja, a velocidade do avião em relação à camada de ar, que a velocidade não é medida em relação à terra, e sim a camada de ar que está se movendo, através da qual o avião está se movendo. Evidente que esse tubo de pitot foi entregue para a Airbus, para a Air France, pela Airbus. Professor, a gente tem até imagens. Matheus, coloca na tela, por gentileza, imagens desse acidente. O senhor mencionou agora há pouco que a asa estaria intacta. Qual o tamanho da asa? A gente tem essa imagem para mostrar para vocês que estão aí acompanhando o Meio Dia em Brasília, que comprovam a afirmação feita pelo professor agora há pouco, de que, de fato, a queda não foi uma coisa tão brusca, né? Parece que eles estavam, de fato, tentando segurar a aeronave antes dessa queda, né? Não, porque a aeronave em posição de stall, ela não cai de bico, como caiu o Boeing da Gol, que perdeu uma asa, caiu em parafuso e de bico, e rompeu a barreira do som. Eu falo aquele Gol que se chocou contra o Legacy. Essa asa aí prova que o avião não bateu com velocidade enorme, não bateu acima da velocidade do som, como bateu o Gol. O Gol se desintegrou no ar. Mostra que o avião caiu assim, suficiente para matar as pessoas que estavam dentro, se é que não morreu alguma afogada depois da queda, isso não se pode ter certeza, mas ele não caiu com velocidade enorme. Foi uma incompetência enorme. E tem um detalhe que é muito importante. As companhias, inclusive a Air France agora, em voos de 12 horas, levam 2 comandantes e 2 copilotos. Como é que eles fazem? Na decolagem, decolam os 2 comandantes. Pode ser que por treinamento eles botem um comandante e um copiloto, mas geralmente decolam os 2 comandantes. Após metade do voo, isso em voos longos de 12, 13 horas, assim, depois da decolagem, 1 hora depois da decolagem, um dos comandantes vai dormir no sarcófago, vai descansar, e o outro fica pilotando com um dos copilotos. No meio do trajeto, troca, aquele comandante que estava pilotando, sai, vai para o sarcófago, o outro vai para o comando, e os copilotos trocam também. Na hora, pouco antes da chegada, da aterrissagem, então, os 2 comandantes vão para a cabine e os 2 copilotos se recolhem. Vão lá sentar lá numa poltrona normal e se recolhem. Então é assim, a Air France, por economia, que aliás acabou agora, ela levava um comandante só. E esse comandante dormia grande parte do tempo, se é que ele estava dormindo, coisa que foi muito especulada na imprensa francesa, de que ele estaria acompanhado lá no sarcófago. Daí a demora de 8 minutos. Porque o comandante sente imediatamente que o avião está estolando. Desculpe a expressão, mas ele sente pela bunda.
o avião porque a gente diz que o piloto, isso desde o primeiro dia de aula, que o piloto sente o avião pela bunda. Quando falo pela bunda, é porque o avião, quando está estourando, a bunda se descola um pouco do assento, tá? E quando ele está pressionado, ela aperta contra o assento. É por isso que fala que é por aí que se sente a velocidade vertical de um avião. Por exemplo, quando o avião está decolando, a gente sente. Quando o avião está decolando, a gente sente o aperto contra a poltrona, porque o avião está por causa do aumento de velocidade. Quando o avião está pousando, a gente é empurrado para frente assim, por causa do acionamento dos freios e do reverso. Então, o avião a gente sente muito pelo corpo. Claro que o comandante experimentado tanto sabia que ele foi lá para a cabine, mas demorou 8 minutos e não deu tempo. Ele chegou um pouquinho antes da hora do choque, que demorou um tempão. Agora, professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, já que o senhor já foi piloto. Isso é comum acontecer? Eu já fui piloto. Todo piloto é piloto até o final da vida. Eu não passo mais no exame médico, mas eu pilotei e saltei de paraquedas durante minha vida. Maravilha. Eu salto de paraquedas também. A gente tem algo em comum. Que legal! Você salta sozinha? Não, ainda não, mas eu estou em treinamento aí para saltar sozinha. Que bom. Assim. Seremos companheiros. Opa! Mas aí essa situação que você apontou agora há pouco, de que o piloto estava lá escondido, possivelmente houve especulação da empresa francesa de que ele estaria acompanhado aí, que a demora para ele... porque a namorada dele estava no avião. Isso é um fato, não é uma especulação. É um fato. A namorada estava no avião junto com ele. Não. Aí, se estava junto com ele, é especulação. Que ela estava no avião, estava. Isso é comum de acontecer? Olha, um piloto levar a namorada, ele sendo casado, levar a namorada no avião, eu não sei se é comum, mas levar para o sarcófago é altamente incomum e ilegal. E é ilegal, inclusive, né? Então, você não pode levar um companheiro ou companheira para o sarcófago, você está lá para descansar, porque o voo é longo. Exatamente. Agora, só mais um ponto, a gente está com um tempo já avançado aqui, a gente tem mais um dado que o juiz do Tribunal Criminal de Paris, ao anunciar o veredito, ele listou vários atos de negligência de ambas as empresas, porém, ele afirmou que ficaram aquém da certeza necessária para estabelecer responsabilidade pelo desastre aéreo, no fim das contas, né? Essa justificativa do juiz convenceu, professor? Isso é a configuração absoluta do corporativismo. Você diz assim, eles cometeram falhas, mas as empresas vão ser absolvidas. Quer dizer, eles cometeram o crime, mas vão ser absolvidos. Isso é assim, nós, franceses, não condenamos franceses. É lamentável, né, a gente presenciar isso e ver uma situação que a gente viu, várias pessoas morreram sem a devida responsabilização pelo crime, né? Professor, muitíssimo obrigada por sua gentileza de vir ao Meio-Dia em Brasília. Quem quiser acompanhar a coluna do professor Ivan Santana na revista Cruzoé, já pode acessar o QR Code. Coloca o QR Code na tela, Matheus, para a gente. Esse QR Code aqui ajuda você, te direciona para a revista Cruzoé, para ler com exclusividade. O professor Ivan Santana, inclusive, é colunista fixo da Cruzoé, trazendo diversos temas, o professor que fala sobre diversos assuntos, não só sobre queda de avião, que inclusive o professor é piloto, então tem domínio sobre o tema, mas traz também diversos temas que envolvem política internacional e outros assuntos que permeiam a nossa sociedade. Obrigada, professor, pela gentileza de vir ao Meio-Dia em Brasília. Obrigado a vocês pela oportunidade. Perfeito. Se tiver oportunidade, pode vir aqui conversar com a gente e trazer esses temas aí que impactam a gente. Obrigada pela gentileza. De nada. Tchau.